Boa tarde, pessoal, né? Bom fim de tarde para todos vocês, né? Sejam bem-vindos mais uma vez a um webinar do Canal Solar, tá? Como de praxe, a gente sempre prepara aí um assunto, né? Importante e interessante aí do setor de energia solar, né? Nessa quinta-feira, né, a gente separou um tema super especial aí para vocês, né? Um tema muito atual, que são os módulos, né, de potências elevadas, né, ultra high power, módulos ultra high power que estão sendo aí lançados no mercado, né, ainda em fase ainda de lançamento, né, então a gente deve ter aí a partir do último quarto, né, do quarto trimestre aí de 2020 disponíveis aqui no Brasil e no mundo como um todo, né, mas a gente notou aí, apesar de a gente ter lançado vários artigos, várias notícias falando sobre esse assunto, né? A gente recebeu muitas perguntas aí de quais são as inovações, como é possível, né, a gente entregar módulos com uma potência desse patamar, né, dessa magnitude. E para isso, né, a gente recebeu aí, estamos recebendo aí a presença, né, do Guilherme Torrão, né, que é o gerente de produtos da Trina Solar aqui no Brasil. Então ele vai explicar para nós, né, essa tendência de módulos cada vez com potências maiores, né, o porquê dessa tendência e também como entregar, né. O mais importante do que isso é como que isso acontece, né, até para que vocês consigam entender e passar isso para o cliente de vocês, né, para as negociações que vocês estão participando. Então, o assunto vai ser esse, né? Matheus, se você puder explicar aí também como é que vai ser a dinâmica das perguntas, Claro, do dia, a tá? gente vai ter a apresentação aqui então do Guilherme, né? Mais ou menos 1 hora, estamos prevendo aí. As perguntas vão ser respondidas no final. Para fazer as perguntas, basta digitar aqui, eu vou dar um oi na plataforma para vocês, onde vocês podem digitar a pergunta em texto, a gente vai moderar as perguntas e lê-las no final. Esse vídeo está sendo gravado e a gente vai pôr aí nos nossos canais do YouTube e também no nosso site. Quem quiser ter acesso aos webinars passados, né, basta também entrar aí no YouTube, no nosso site, na seção de webinars, onde vocês vão poder ver aí os webinars passados e também já se inscrever nos próximos webinars. Ok? Acho que é isso. Legal. Guilherme, obrigado pela participação, né? Pela sessão aí do seu tempo, né? A gente sabe o quão corrido é a vida aí de vocês, né? E quantas coisas que vocês fazem, e não só aqui no Brasil, né? O Guilherme, eu até falei, cometi um equívoco aqui, tá? Deixa eu me retratar, né? O Guilherme, ele é o gerente de produtos para toda a América Latina, né? Eu falei do Brasil, né? Mas a gente às vezes acaba esquecendo que tem outros mercados aí em volta tão aquecidos quanto o nosso, né? Então, mais uma vez aí, obrigado pela participação, Guilherme, e aí deixo aberto aí Imagina, para obrigado você você falar. pelo convite. É um prazer nosso estar aqui hoje conversando com vocês, né? Tá expondo os produtos, né? A tecnologia fotovoltaica, né? A ideia acho que é estar sempre evoluindo com esses webinars. É muito bom essa iniciativa de vocês do Canal Solar. Então, sou muito grato aí pelo convite e esperamos aí fazer uma boa apresentação. Boa tarde a todo mundo que está presente. Hoje a gente está aqui para falar sobre módulos de ultra high power, né? São os módulos novos de 50 watts, 500 watts e acima disso, né? Quais são as tecnologias que vêm sendo aplicadas nesses novos módulos, né? Como que é a tendência da evolução dos módulos fotovoltaicos, inclusive falar sobre a matriz energética global, né? Que a gente, como fabricante, como que a gente analisa essa questão de quais são as melhorias que têm que ser feitas nos módulos, quais são os detalhes que a gente pensa num contexto geral dentro de um sistema fotovoltaico, enfim, o LCOE que a gente analisa, né, que tem que trazer vantagem quando a gente está evoluindo um módulo, desenvolvendo um novo módulo, a gente tem que pensar muito no LCOE, não só no nosso módulo em si, mas em todo o sistema fotovoltaico de uma planta geradora para você estar tendo os melhores benefícios, né? Então, obrigado novamente pelo convite. Hoje eu vou estar falando também rapidamente da Trina Solar, né? Posicionando a nossa marca aqui, o nosso portfólio de produtos e vamos lá.
Legal. Então, a Trina Solar é uma empresa chinesa, ela tem essa atuação global, todo mundo, né? O headquarter principal está localizado em Changzhou, na China. Temos 4 fábricas locais ali dentro da China e 2 fábricas fora, que é uma no Vietnã e outra na Tailândia. Temos outros pontos vermelhos do mapa, são outros headquarters que a gente tem ao redor do mundo para dar um melhor suporte técnico, né, para concentrar as informações ali, desenvolvimento de projetos e tudo, e qualquer outro suporte comercial. E também temos os escritórios locais em cada país para estar próximo dos projetos, porque a gente sabe que cada projeto é e cada projeto vai ter sua peculiaridade, né, sua especificidade. Então, é bom estar sempre próximo dos clientes, dando essa atenção comercial e suporte técnico. Em números, a Trina Solar tem 50 gigawatts de módulos já fabricados, desde 1997, né, que foi quando nasceu a Trina Solar. Nós também temos o departamento ali, a gente tem uma divisão que faz instalação, então a gente tem 3 gigawatts conectados à rede em projetos de larga escala, de utility. Presença em mais de 100 países e temos um número de mais de 13 mil empregados. A Trina Solar preza muito por inovação e confiabilidade, né? Inclusive, aí já dando a notícia, saiu essa ontem, que a gente foi nomeado novamente como Top Performer da PVL, né? Mídia de muito nome da indústria fotovoltaica. A gente foi classificado como top performer para full cell, células monoPERC, full cell, módulos half cell de monoPERC também, módulos policristalinos de full cell, principalmente nas categorias de thermocycle e PID, né, degradação PID. Enfim, a gente preza muito pela qualidade, né? Então, justamente para chegar nesse nível que a gente tem hoje, na qualidade dos nossos produtos, a gente tem um laboratório interno. Esse laboratório ele é bem equipado, né? Ele tem os recursos tanto de máquinas quanto recursos humanos que a gente tem ali dentro permitiram com que a TUV Rheinland desse uma acreditação para a gente. Então, a gente pode fazer certificação interna, né? Ali dentro a gente trabalha não só no ensaio de módulos fotovoltaicos, mas a gente também desenvolve novas tecnologias nas diferentes vertentes da fotovoltaica. Então, a gente analisa tanto células policristalinas, monocristalinas tipo N, monolike, enfim, analisamos todas as vertentes para identificar qual que é a tendência do mercado, né? Qual que é a melhor viabilidade que a gente vai ter para uma produção em larga escala e para estar atendendo, né, a demanda do mercado com alta qualidade. Hoje, em números, então, são mais de US$1 bilhão investidos em P&D. Temos 20 recordes mundiais nessas diferentes vertentes que eu comentei, né, da fotovoltaica. São 99 padrões, né, internacionais da indústria e da indústria fotovoltaica. Temos mais de 1.700 patentes aplicadas, ao redor de 800 vigentes hoje. Muitas aplicamos em nossos módulos, né? Outras são em outras vertentes da Trina Solar. Participamos de projetos sociais e somos considerados um fabricante 100% bancável pela Bloomberg New Energy Finance. Como que a gente vê, né, o cenário energético global, a matriz energética global e como que a gente identifica, cria a motivação para o desenvolvimento de novas tecnologias da fotovoltaica. Então, as mais importantes consultorias aí do setor energético a nível mundial, elas analisam, elas percebem esse crescimento muito grande da fotovoltaica, né, dentro da matriz energética global. E esse crescimento, essa grande exposição da fotovoltaica em 2050 a gente percebe que vai ser a fonte predominante dentro de toda a matriz energética. Isso é uma grande motivação para a gente estar desenvolvendo essas tecnologias. Porém, a gente sabe que para isso se tornar realidade, a gente tem que manter, né, a competitividade da nossa fonte de energia. Então, se vocês percebem aí nos últimos 10 anos, o preço
né, do PPA, né, do custo, o preço da energia que se pagava para um projeto fotovoltaico era de $220 o megawatt-hora, tanto para PPA privado quanto para PPA governamental, né, os leilões de energia. E hoje esse valor já chega a $28, né? Isso se deve às tecnologias que vão desenvolvendo dentro dos módulos. Então, a viabilidade econômica vai junto com a tecnologia, né? Por quê? Porque a gente tem que reduzir o custo nivelado da energia. Dentro disso, se a gente não consegue reduzir esse custo nivelado da energia, o nosso projeto não será viável com $28 megawatt-hora. Então, é aí que a gente ataca, né? Esse é o ponto onde os fabricantes de módulos solares pretendem trazer, né? Não só fabricantes de módulo solar, mas também de inversor, de todos os equipamentos dentro do sistema fotovoltaico, eles pretendem atacar, né? Para reduzir e trazer benefício para o investidor. Então, nós, como fabricantes de módulos, onde nos inserimos aí? A gente se insere dentro do investimento inicial, que é o módulo, né? São os módulos fotovoltaicos, toda a estrutura elétrica, estrutura mecânica das plantas, né? Dos sistemas fotovoltaicos e, claro, na energia gerada, porque é o coração da geração da energia, são os módulos fotovoltaicos, ali que nasce tudo. Então, quanto mais energia a gente gera e quanto menos custo a gente consegue ter no investimento inicial, no CAPEX do projeto, melhor vai ser o COI, né? o COI do projeto, né? Então, e o que é o COI, né? Nada mais é que é todo o custo dessa energia, né? Da planta ao longo de todo o ciclo de vida que essa planta está funcionando, que esse sistema está funcionando, dividido pela energia gerada. Então, a gente identifica isso como o principal ponto para a melhoria dos nossos produtos. E aí que você percebe, a gente percebe que a mesma, inversamente proporcional à tendência do preço da energia, é a tendência da tecnologia fotovoltaica, né? Da potência dos módulos. Então, ao longo dos anos, se a gente presta atenção ali, antes quando pagavam $220 o megawatt-hora, a potência dos módulos eram 290 watts. Isso é muito pouco, né? Isso não tinha um rendimento legal, não performava bem, então por isso que tinha que pagar tão alto na energia, você não ia conseguir gerar tanta energia. E aí, com o desenvolvimento da tecnologia, incluindo emissor seletivo, a camada PERC que foi desenvolvida dentro, né, no tratamento celular para os módulos, e depois o RefCell, Multibus Bar, tudo isso que foi adicionando, né, incrementando nas tecnologias dos módulos, contribuíram para o aumento da potência e a melhor performance dos módulos, né? Então, tem um destaque aí, né, a gente consegue perceber que esses módulos vêm crescendo, né, o incremento de potência por família vai aumentando nos últimos anos e principalmente nesses últimos lançamentos, porque a gente já tem muita tecnologia para estar colocando no módulo e vai ser transformado em uma melhor performance, melhor rendimento. Bom, voltando rapidamente para a Trina Solar aqui, nosso principal produto é módulo solar. Depois a gente tem as soluções integradas dos módulos solares, que a gente desenvolve projetos em grande escala, contribui com o desenho de sistema de geração distribuída, e temos o Trina Pro, né, que é a solução tracker, módulo e sistema supervisório. Depois a gente tem a Trina Solar, lá na China, ela também desenvolve essa vertente da energia inteligente, que é o Smart Grid, e aí vai para sistemas de armazenamento de energia. Esperamos ter no Brasil assim, nos próximos anos. Acho que é uma tendência muito forte, caminha muito junto, né, com o desenvolvimento de módulos. E aí também tem plataforma Energy Cloud, Internet of Things, enfim, a Trina Solar ela trabalha no sistema de soluções de energia, né, completo, em todas, desde a geração, com uma solução integrada, até a análise e o Big Data, né, para você otimizar isso. Então, tem todas essas fontes de desenvolvimento tecnológico. E falando de portfólio, a gente tem as principais famílias, né, que é o Honey, o Talmax, o Duomax Twin e o Duomax V. Honey são módulos menores,
são módulos desenhados para o mercado residencial, não costumam vir ao Brasil esses módulos, são módulos que são menores e são mais caros também, né, pela potência, né, pelo bate-pico que ele traz. Os Talmax são os módulos que vêm para o Brasil, já são módulos com 144 células, são módulos que têm maiores potências, eles têm disponível tanto em policristalino quanto em monocristalino, e também temos disponíveis em 2 diferentes tamanhos de célula. Certo? O Duomax é uma série de duplo vidro, que é uma série desenhada para ter um módulo com maior proteção. É um módulo que ele tem maior garantia na entrega de energia. Módulos, por exemplo, desenhados para instalação em sistemas flutuantes, porque o vidro ele tem uma camada de proteção extra, né? Ele protege melhor os módulos, os componentes internos dos módulos, será comentado mais para frente. Duomax Twin, que são os bifaciais, e temos disponível somente em monocristalino, em células monocristalinas. E o Duomax V, que é o módulo de 500 watts, que tem uma configuração diferente, né? Já são 5 colunas, são 150 células, ele já muda um pouco dos módulos que a gente está mais acostumado de ver no mercado hoje. Então, os que estão agora circulados em verde são os módulos que vêm para o Brasil. O Duomax V está previsto chegada no Brasil para o final do terceiro trimestre. Então, é um módulo que vai estar aí fazendo diferença. É um módulo de ultra high power, que chamamos, né? Vamos explicar mais para frente. Agora, a ideia, a partir desse slide, é estar comentando com vocês a respeito das tecnologias aplicadas, né, e como que cada tecnologia influencia no rendimento, na performance desses módulos, para você obter uma maior potência por módulo. Então, o ponto de partida não poderia ser diferente do que da célula, né, da composição inicial dessa célula, né, que é monocristalino ou policristalino. Temos essas 2 opções de módulos. O módulo policristalino é esse módulo que vocês veem acima na imagem. Ele tem grânulos, né? Ele tem cristais bem definidos, e o monocristalino você não percebe nenhuma interferência, né? Ele é uma célula lisa. É porque ele é feito de um cristal único, né? Então, e justamente por isso ele tem melhor rendimento, melhor performance no momento de transferência de elétron. Ele tem uma redução da recombinação de elétrons, efeitos que acontecem em semicondutores, que são indesejáveis para a geração de energia. Então, colocando um ao lado do outro, a gente já percebe aqui que o monocristalino consegue gerar mais potência, policristalino menos. Os coeficientes de temperatura do monocristalino são melhores, coeficientes, a degradação de primeiro ano do monocristalino, nós temos essas 2 opções, mas agora a gente está migrando para 2%, então consegue atingir degradação melhor também. Degradação do segundo ao 25º ano para o módulo Standard Backsheet é de 0,55, a gente consegue chegar em degradações melhores também. Então, tudo isso dentro do ciclo de vida, né, e dentro daquela formulinha do LCOE que eu mostrei no início, vai ser impactado, porque no final da vida um módulo vai estar gerando 81%, né, o policristalino, e o monocristalino 84,8%. Então, tudo isso influencia quando você está querendo atingir módulos com alta potência, né? Essa construção do módulo. E por que isso acontece? Isso é pela forma de fabricação dessas células, né? A célula policristalina, ela passa por um processo de produção muito mais barato, porém ele traz aí um silício imperfeito, né? E já o monocristalino exige um maior gasto de energia na sua produção, e só que o output dele, o resultado dele, vai ser uma célula lisa, perfeita para essa questão de transferência de elétrons. Então, quando você compara e joga esses módulos também dentro de um sistema fotovoltaico, você percebe de cara que
o custo por potência instalada vai ser bem mais barato, porque as dimensões se mantêm muito parecidas, pelo menos com o poly de 350 e o mono de 405. São as mesmas dimensões de módulo, só que você vai gastar menos para instalar uma potência maior. Você vai exigir menos estrutura, você vai exigir menos cabo. Enfim, tudo isso muda, né, quando você está desenhando um sistema fotovoltaico. E é justamente por isso que o monocristalino, que são os módulos que a Trina decide, opta por usar como módulos tendência para módulos de alta potência, certo? Inclusive, é esperado que o módulo policristalino, dentro de alguns anos, já não exista mais dentro da nossa produção. Bom, mantendo aqui a linha das tecnologias, né, vamos falar um pouco da tecnologia PERC. PERC nada mais é que uma camada de alumínio impressa na parte traseira do módulo. E essa camada de alumínio impressa serve para aumentar o fluxo de elétrons, serve para melhorar a transferência de elétrons dentro da geração de energia. E isso contribui para a redução da temperatura, tem várias vantagens que o PERC pode estar trazendo. Então, o PERC, nesse caso, ele deve ser aplicado, né? Ele é aplicado para ter um melhor rendimento do módulo. Então, contribui para ter mais potência dentro dos módulos, né? Dentro das células. É possível usar tratamento PERC em células bifaciais? Sim, é possível. São feitos cortes a laser e mantém a estrutura PERC, né, a camada PERC agora mais fina, para a absorção de luz pela parte traseira também das células. Então, sim, se usa a tecnologia PERC em células bifaciais também. Tecnologia multibusbar é uma tecnologia patente Trina, inclusive. Essa tecnologia ela coloca condutores cilíndricos no lugar de condutores flat, né, de fitas condutoras no módulo. E por que isso daí? Para aumentar a área de exposição das células. Então, aumentando essa área de exposição das células, você vai ter já uma maior absorção de luz e também você consegue, pela geometria dos condutores, você consegue atingir o trapping effect, que a gente chama, que é a reabsorção de luz. Então, a reflexão da luz, quando toca no condutor, ela é facilitada para reabsorver, diferente do que acontece com o condutor flat. O condutor flat, quando a luz toca aqui, pela geometria dele e o ângulo como ele toca no módulo, como o raio de luz toca no módulo, é muito mais fácil de você perder ele, você não tem essa reabsorção. Então, são algumas vantagens que trazem aí a tecnologia multibusbar, né? Vai ser comentada mais em detalhe mais para frente. Tecnologia half-cut é outra tecnologia que foi desenhada para redução de temperatura, né, das células. Foi desenhada para que os elétrons percorram caminhos menores, por isso existe uma menor dissipação de energia, você mantém as células temperaturas mais baixas e evita o efeito aí de hotspot, né, em alguns pontos da célula. Também tecnologia que virou predominante para módulos de alta potência. E, claro, o Big Wafer, né, você vai cada vez mais aumentando o tamanho da célula e aí dentro, né, você vai ter mais potência, vai ter mais transferência de elétrons pelo tamanho do próprio wafer. Uma tecnologia muito interessante, gosto muito dela, é o Split Cell Tech, porque ele divide os circuitos do módulo, né? Então, poxa, tem muitos módulos antigos que são de full cell, o quadradão inteiro da célula está instalado ali no módulo e ele perde eficiência quando ele está submetido à sombra, né? Então, quando você submete à sombra, quando você tampa uma célula, essa célula se comporta como uma resistência e essa célula unicamente não gera energia. Toda a energia que está sendo gerada dentro desse circuito, ela tende a correr para a resistência, né, do que passar por todo o circuito, porque é o caminho mais fácil e onde vai dissipar mais fácil essa energia. E dissipando mais fácil essa energia, você vai aumentar a temperatura do módulo, você vai pode
causar danos nessa célula, né, danos permanentes. Então, foi desenhado esse novo circuito elétrico interno, que separa em dois, que vai mitigando essa questão de sombreamento em cada célula. Além disso, você está dividindo, né, a resistência do circuito completo por dois, e dividindo essa resistência, você vai manter a corrente, vai aumentar a corrente, né? Isso é um princípio da física, e você vai estar aumentando, então, a potência de saída do seu módulo. Então, ela é muito interessante porque ela tem duas vantagens. A vantagem de melhor operação em condições de sombra e um aumento de potência do módulo. Por isso que ela é bem utilizada. Agora eu estou colocando esse vídeo para vocês entenderem como funciona. Então, aqui, vou dar um pause. São dois módulos acoplados a bombas de corrente contínua, né, diretamente. Não tem nenhuma perda aí no sistema, claro, dos cabos. E eles vão forçar uma sombra nos circuitos para vocês entenderem como que vai caindo essa potência de saída dos módulos. Então, fechou um, não aconteceu nada. O módulo, perdão, tem que voltar. O módulo da direita é um full cell e o da esquerda é um half cell. Quando fecha dois circuitos, já percebe que cai bastante a geração, né? E quando fecha todos os circuitos, caiu completamente. Só que no half cell não, porque está gerando energia na parte de cima ainda. Então essa é a vantagem do split cell. E agora eles forçam uma sombra transversal, que tem praticamente o mesmo efeito. Certo? Então isso, poxa, pode melhorar muito condições de sombreamento entre linhas, né, do sistema fotovoltaico. Você vai ter uma melhor performance no módulo, mesmo em condições de sombra. E aqui entrando agora, né, em mais alta potência, até então eu estava falando de potências que têm, de tecnologias que têm potências de 400, até 450 watts. E agora a gente vai chegando nos 500 watts de potência e a gente tem essas seguintes tecnologias embarcadas aí nos módulos, né? Então, percebem que agora a gente está usando um wafer de 210 milímetros, é o maior wafer da indústria. Esse wafer, quando comparado a módulos que vinham sendo vendidos aí há 2 anos atrás, né, que ainda estão disponíveis no mercado, acredito, você tem um aumento de 80,5% da área, então você vai ter muito mais área para absorção de luz. E para tratar esse wafer, né, para você conseguir usar esse wafer dentro de um módulo, né, tornar ele viável num processo de produção, né, um produto que é feito em massa, né, em larga escala, você tem que tratar ele, cortar ele em 3 partes, e aí tem todo um setup industrial por trás disso, que vai permitir aí a melhor acomodação dessas células dentro do módulo. Fora isso, tem o multibus bar, que a gente mantém a utilização do multibus bar, utilizamos mais condutores somente, e também a tecnologia de alta densidade, certo? Essa tecnologia de alta densidade ela é fundamental para esses módulos de alta potência, já que agora as dimensões das células aumentam e é inevitável que o módulo também aumente sua dimensão. Exige muita qualidade no processo de produção e eu vou explicar por quê. Então, falando uma a uma, a tecnologia de Big Wafer agora, ela vem de um silício monocristalino, de um lingote de silício monocristalino de 12 polegadas, certo? Antes, qual lingote de silício que era utilizado? Era o de 8 polegadas, e ele conseguia trazer essa gama aí, ó, de produtos de diferentes tamanhos de células. E engraçado, né, que muita gente diferenciava um módulo monocristalino de um policristalino pelos chanfros, né, nas esquinas das células. Por quê? Porque aí você percebe que veio de um lingote de silício mesmo, em monocristalino. Enfim, esses lingotes agora vão evoluindo, certo? Para aumentar essa área de absorção de luz, e a gente chegou no de 12 polegadas, que foi estabelecido como o último desenvolvido pela indústria de semicondutor e de silício monocristalino.
Então, essa própria indústria que desenvolve isso, né, os grandes fabricantes estão na China, lá pela facilidade de construção de fabricação desse produto, desse insumo nosso, ele tem, então, eles falaram que isso daqui vai ser disponível pelos próximos 5 ou 10 anos, vai ser considerado o maior lingote da indústria. Pode mudar? Pode mudar. Porém, desde o princípio, a Trina Solar resolveu adotar essa tecnologia como utilizável, né, em seus módulos, para ter esses módulos de alta potência. Isso daí gera um certo pioneirismo, né, na utilização para entender como se pode utilizar essa célula com melhor qualidade e melhor característica possível. E por que característica? Porque características elétricas. Porque existem diferentes formas de conformar um wafer, né, uma célula. E foram estudadas essas formas, e se identificou que 1/3 de célula é ideal pelo equilíbrio elétrico, das características elétricas, e pela compatibilidade dos componentes, né, dos equipamentos que estão presentes no mercado hoje, principalmente inversores. O que acontece? Foi estudado full cell, half cell e 1/4 de célula. No caso de full cell e half cell, o output de corrente era muito alto, muito elevado, então você vai ter um aumento da temperatura do módulo, que é indesejável, já que vai aumentar a chance de recombinação de elétrons, vai deixar o módulo mais instável na sua produção de energia, na geração de energia. E também, além de aumentar a temperatura, vai submeter os materiais aí encapsulantes dos módulos a esforços elétricos, né, isolamento. Isso daí pode ocasionar em problemas de PID, pode ocasionar em algumas falhas ao longo de todo o ciclo de vida de um módulo, que é muito longo, 25 ou 30 anos. Apesar de terem riscos baixos dentro do processo de produção. 1/4 de célula foi analisado também, e se identificou uma tensão de circuito aberto muito alta, né? Isso a gente sabe que é ruim para o arranque do parque, né? Você consegue montar poucos módulos por string. E montando poucos módulos por uma string, para você manter aí as características de padrão da indústria, né, que são 1.500 volts dentro de um string, é o que deve suportar o módulo, você vai estar conseguindo juntar agora muito menos módulos do que você conseguiria juntar antes. E isso dentro do sistema fotovoltaico é negativo, porque você vai estar tendo um custo maior no BOS. E não era essa a ideia desde o princípio. Além de ter um risco alto do processo. Então, justamente por todos esses motivos, 1/3 de célula para um big wafer é ideal. Ele acomoda muito bem no módulo e você vai ter, então, um risco no processo completamente mitigado, né? Por um desenvolvimento tecnológico. Se você utiliza antes, quando a gente utilizava um half cell cut, utilizava um corte a laser, 60% do corte a laser, 40% do corte em separação mecânica, então é uma precisão tecnológica muito alta, né? É uma qualidade no processo que você tem que ter muito refinada, né? E isso, para cortar agora uma célula em 3 partes, torna uma célula imperfeita. Por quê? Usando essa tecnologia, você gera rugosidade nas laterais dessa célula, que são laterais muito pequenas, né? São 0,2 milímetros a espessura de uma célula. E ainda assim se percebe essas linhas de rugosidade que causam uma fragilidade na célula. Então, quando você vai submeter essa célula a qualquer tipo de esforço mecânico, como ela já tem um ponto de início de uma falha, né, ele já consegue, ele quebra, ele vai quebrar com mais facilidade. Poxa, para um módulo que está aí exposto ao ambiente durante 25 anos, isso é horrível, porque você pode começar a degradar muito mais os módulos quando uma célula que está lá dentro dele quebra com facilidade. Então, para utilizar esse corte aí, para conseguir chegar nesse 1/3 de células que é utilizado nos módulos de alta potência, foi desenvolvida
um processo de corte chamado NDC, né? E é um corte a frio, é um fio d'água. Esse fio d'água corta perfeitamente a célula e mantém essa superfície lisa, sem rachadura, que vai dar um melhor suporte à carga mecânica. Então, se vocês veem no gráfico ao lado, é um corte convencional, que é o de costume da indústria para um half cell, você vai ter um suporte a cargas mecânicas de 105 megapascais, né? Suportar uma pressão muito menor do que quando você tem um corte perfeito, uma peça uniforme, um corte completamente liso, né? Isso daí vai tornar o módulo muito mais resistente e vai reduzir a degradação ao longo de todo o ciclo de vida. Sempre lembrando que essa degradação, todo o ciclo de vida dos módulos, ela vai estar entrando ali na formulinha do ELCOI, né? do ADCOI, do custo nivelado de energia. E isso está diretamente relacionado ao retorno do seu investimento. Então, quanto mais qualidade você tem nesse momento, melhor vai ser a durabilidade do módulo e melhor vai ser a geração de energia do seu sistema ao longo de todo o ciclo de vida. Eu falei que eu ia voltar no multibusbar porque ele tem mais características, né, que são interessantes de analisar em detalhes. Então, eu já comentei sobre esse aumento da exposição à luz solar, à irradiação. Já comentei do trapping effect dele. E agora também outras vantagens da performance elétrica, porque a gente está reduzindo a seção desse condutor. E por reduzir a seção desse condutor, você tem diretamente aí uma redução na resistência desse circuito que ele está fechando. E reduzindo esse circuito, a resistência do circuito, você vai ter uma menor dissipação de energia térmica, vai manter essa operação do módulo a temperaturas mais baixas, mais ou menos, e vai manter uma homogeneidade na temperatura da célula em si, reduzindo reduzindo as chances de ter um efeito de hotspot. E por que essa homogeneidade, né? É porque agora você tem mais condutores espalhados por todas as células. A geração da energia, né? Deixa eu ver se tem uma caneta aqui. Sim. A geração de energia que antes percorria todo esse caminho no condutor flat, agora percorre um caminho muito menor. Então, ele vai ter menos dissipação de energia, vai manter aí uma corrente, vai ter menos perdas nesse caminho de fluxo de eletricidade, né, dos elétrons. Então, isso são puras vantagens do multibusbar. Além de que, caso ocorra uma quebra da célula, no multibusbar, no 5-busbar, você perdia tudo isso de espaço. E agora, no multibusbar, você mitiga, certo? Você consegue mitigar essa perda. Aqui você perde tudo isso, e aqui você perde isso daqui, esse restantezinho está gerando, e aqui por diante. Então, você vai estar sempre gerando mais energia, porque você consegue mitigar essa perda em caso de quebra. Além de tudo, ele tem uma melhor aderência, né, no processo de solda. Então, é outro motivo que vai manter aí, vai contribuir para a redução da degradação do módulo ao longo do ciclo de vida. Em respeito às características e a tecnologia de alta densidade, né, a tecnologia de interconexão, olha, ficou... Deixa eu ver se eu consigo apagar. Pronto, apaguei. Em respeito às características de alta densidade, tecnologia de alta densidade, a gente tem módulo tradicional, módulo de alta densidade, módulo Xing-Ling, ou Shingled, ou Tire Ribbon, são usados, né, comumente na indústria, né? Inclusive a Trina Solar já utilizou o módulo Xing-Ling. Porém, é uma tecnologia que foi descartada para utilização em módulos de alta potência, porque existe uma perda de material, né, consequente pela sombra que uma célula causa que a célula superior está causando na célula inferior. Então, você, logo de início, né, a princípio, já está perdendo material, já está perdendo geração de energia. E, fora isso, essa sombra constante nesse ponto da célula
faz com que as células se comportem. Lembra que eu falei que uma sombra faz com que a célula se comporte como resistência, certo? Então, ao longo de todo um ciclo de vida, isso pode ser negativo para o módulo, né? Pode estar gerando alguma falha, é um potencial para falha de hotspot, por exemplo, de aumento de temperatura de módulo. Não estou falando que isso vá acontecer obrigatoriamente, porém pode ser que aconteça, e a Trina Solar optou por não utilizar essa tecnologia. Essa não é uma tecnologia bem vista dentro do desenvolvimento de tecnologias, de altas tecnologias. Então, foi optado por usar um módulo tradicional, porém um setup industrial, né, uma produção muito mais precisa, né? Você reduz, esse espaçamento entre células, aumentando a precisão do seu processo industrial. Por que aumentando essa precisão? Agora estou falando de passar 10 condutores multibusbar entre uma célula e outra, costurando dessa maneira que vocês estão vendo, né? Isso é feito por todo módulo. E em componentes tão sensíveis, né? Porque uma célula é muito sensível. Então, sim, que exige muita qualidade. Outro ponto que exige muita qualidade dentro do processo, para não ter nenhum rompimento celular, para não ter nenhuma falha na produção. Outra característica que é muito bem vista dentro de módulos de alta potência, né, sistemas confiáveis que vão durar aí os 30 anos, são as tecnologias DuoMax e DuoMax Twin. A tecnologia DuoMax ou DuoMax Twin são tecnologias de vidro duplo nos módulos. Então, ele é confeccionado da seguinte maneira, né? É uma moldura, um vidro, material encapsulante, células, material encapsulante e vidro novamente. Acontece que esse duplo vidro vai proteger muito melhor do que o módulo padrão, o módulo standard. Porque o módulo standard ele é uma lâmina de plástico, é um polímero, é um material polimérico que vai ali atrás dele para proteger o módulo, somente para fechar o módulo, né? Para fazer para fechar ele, para fechar a confecção dele. E você consegue ter aí, então, com o duplo vidro, uma melhor proteção disso, né? O vidro protege muito mais que o polímero. É a mesma coisa que você analisar provar uma coca de uma garrafa de vidro e provar uma coca de uma garrafa de plástico depois de, sei lá, 1 ano e meio que ela está ali parada. É o mesmo princípio. Existe zero penetração de água. Se existe alguma penetração de água no módulo, né, que seria no módulo de backsheet, essa água pode hidrolisar com os materiais encapsulantes e ela pode começar a corroer os componentes internos do módulo, principalmente a solda dos busbar, né? Então, é um comportamento muito indesejado. Então, se você está em ambientes agressivos, né, de alta temperatura e alta umidade, o ideal é a instalação de módulos de duplo vidro, certo? Então, isso vai proteger melhor o módulo, vai dar melhor qualidade para o módulo ao longo de todo o ciclo de vida dele. É justamente um dos motivos que a gente tem uma melhor taxa de degradação para módulos de duplo vidro do que para módulos com standard backsheet. Outras vantagens é a melhor performance térmica do módulo. Esse módulo de duplo vidro ele consegue operar com temperaturas mais baixas porque ele tem uma melhor taxa de troca de calor que o material polimérico. Então, você percebe nas imagens aqui da direita que a temperatura de um módulo, né, está 42 graus e o outro está 45. Então, essa diferença de temperatura vai contribuir para a boa performance do módulo a nível celular, né? E aí tem as outras vantagens, né, que é melhor resistência contra o incêndio, já que o vidro não é um material polimérico, é um material que não pega fogo, então você consegue ter uma melhor classificação anti-incêndio, uma melhor classe de segurança dentro dos projetos. E acompanhando a tecnologia do DuoMax Twin vem, claro, os módulos bifaciais, né, que são os DuoMax Twin. Então, o módulo bifacial ele faz essa geração tanto pela parte frontal quanto pela parte traseira
é muito importante, né? Muito utilizado agora dentro dos módulos de ultra alta potência, são super recomendáveis porque você está dando um boost na energia do seu projeto, né? E claro, dependendo da superfície onde está instalado, essa reflexão de luz vai ter mais intensidade, né? E tendo mais intensidade, você vai estar gerando mais energia pela parte traseira do módulo. Então, você tem vários ganhos aí. Quando você está comparando, né? Então, foi feito aí um estudo breve de comparação do módulo bifacial e módulo monofacial, instalados em estrutura fixa e instalado com tracker. Então, a gente percebe aí um aumento muito importante, né? Muito significativo dentro com a utilização de módulos de alta potência de trackers, né? E trackers. Você percebe que é possível ter um boost de energia e, claro, tudo sempre vai depender do albedo. Então, tá bem visual esse gráfico. Você percebe que com o fundo de tinta branca e o uso do modo de um tracker, você consegue ter até ganhos de 30% dentro da sua produção de energia. De novo, voltando ali na formulinha do LCOE, vai estar reduzindo o seu custo, né? E vai estar aumentando novamente seu retorno de investimento. Vai gastar mais com tracker? Vai gastar mais com tracker. É necessário fazer uma análise para ver até que ponto que é vantajoso ou não. Na maioria dos casos, vantajoso, sempre vantajoso, a utilização de tracker com módulos bifaciais. É uma prática muito comum da indústria, ainda que a bifacialidade é uma coisa muito nova dentro da indústria, mas já foi comprovado que tem essa vantagem no ganho de energia. E por fim, falando de performance e tecnologia, né, um pouco de que vem acontecendo com os módulos, as garantias também vão aumentando, né? A ideia é ter mais ciclo de vida dentro dos módulos. Os nossos módulos Honey e tal, Max, têm uma garantia de entrega de energia de 25 anos. A degradação para essa entrega de energia, ela tende a melhorar no caso de células monocristalinas. Células policristalinas se mantiveram, né? Tem uma ligeira melhora na degradação anual. Nota também que o módulo de Dual Glass tem a melhor degradação anual possível. E para módulos Dual Glass também tem essa garantia de entrega de energia de até 30 anos. Então, claro, por toda essa confiança que a gente tem nesse módulo, por essa proteção extra que é dado nos componentes internos, né? E claro, né, por fim, eu queria só ressaltar que não adianta você ter todas essas garantias, essa taxa mínima de garantia e confiar que vai ser isso que o seu projeto vai atender, essa curva que o seu projeto vai atender, se você não tiver bons cuidados e boas práticas de instalação, de manutenção, né? A análise se está tendo alguma perda de P&D, se você está tendo dissipação de energia ali, fuga de corrente, se está bem aterrado, se não está bem aterrado o seu sistema. Então, você tem que estar analisando de forma global e sempre que você está tendo essas boas práticas, é muito esperado, isso é uma opinião própria, certo? É muito esperado que o módulo vai estar sempre operando na curva acima dessa curva, né? Quando você tem essas boas práticas e você tem esse cuidado na instalação, na manutenção, é muito provável que esse módulo esteja gerando a mais do que o desenho que você fez inicial, que são usando dados de datasheet, são usando essas taxas de degradação. Isso é um fator considerado um fator de segurança, tem uma série de coisas envolvidas que o fabricante está considerando e você também teria que pensar, né, no seu projeto e pensar numa visão otimista, claro, que o seu projeto pode estar sempre gerando mais, sempre que você tem esses bons cuidados. Eu acho que era isso que eu queria falar por hoje. Muito obrigado, espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem dúvidas agora, vamos entrar na sessão de perguntas e respostas. E muito obrigado novamente. Perfeito. Então, só lembrando, né, quem tiver perguntas aí a serem feitas, basta escrever aqui no chat. Vou dar um oi aqui no chat mais uma vez, tá? E aí a gente vai respondendo ao longo a gente vai lendo as novas perguntas ao longo das respostas. Então, Guilherme, eu queria começar com uma pergunta
sobre o peso dos módulos vidro-vidro, né? Você acha que esse peso inviabiliza usar em telhado? Existe algum avanço para tentar melhorar o peso desse tipo de módulo? O que você tem a dizer? O peso do módulo vidro-vidro, bom, é diretamente relacionado com o tamanho do módulo, né? Para os últimos módulos que a gente tem, os módulos de 500 watts, por exemplo, o peso vai aumentar 3,5 quilos aproximadamente. E isso deve ser considerado no projeto, claro, porque é um fator muito importante, né? A gente vê sempre aí umas fotos de estruturas caindo, tudo isso é muito perigoso, tem que considerar o peso. O peso do módulo vidro-vidro tem que considerar esse aumento de peso, mas não deveria ser um impacto. Caso fosse um impacto e isso seja uma instalação em telhado, analisar se realmente precisa um módulo de vidro-vidro, se o módulo standard backsheet não atende, já não atende nessas condições ambientais do seu projeto. Enfim, o peso sempre vai aumentar. São 2 lâminas de vidro agora. Ok. Uma outra pergunta é sobre reciclagem dos módulos, né? Já existe um mercado de reciclagem dos módulos? Ou você acredita ainda que o desenvolvimento de um mercado de reciclagem de módulos pode melhorar o preço deles? O que você tem a dizer sobre reciclagem de módulos? É uma pergunta muito boa. Eu acho que é um mercado que vai ainda ter muito chão pela frente. Pode demorar um pouco, pode demorar um pouco. Haja visto, né? A garantia de entrega de energia são 25 anos, então, e a gente é muito recente para a gente, essa indústria nova. Acho que vai demorar para a gente chegar nesse momento de mercado de reciclagem assim em grande escala. Existe uma instituição na Europa que está fazendo análise sobre reciclagem de módulos, mas eu não sei entrar em maiores detalhes sobre isso. Nós, como Trina Solar, também não nos posicionamos a respeito de reciclagem de módulo. Ok. Uma pergunta bastante interessante aqui, até um pouco polêmica, eu diria, né? Esses módulos de maior potência, né, eles têm aí um peso um pouco maior, uma dimensão um pouco maior, né? A estrutura brasileira, a indústria brasileira de estruturas de solo, de telhado, já tem se adaptado a esses novos tamanhos dos ultra high power? Sim, isso não deveria ser um grande problema, já que essas estruturas são fáceis de ser reforçadas, né? E a furação que a gente tem dentro dos nossos módulos são furações padrões. Então, a gente mantém aí essa facilidade de instalação. Claro que eles têm que considerar esse reforço extra pelo peso, mas não se espera que seja algo complicado. Por exemplo, para tracker, que seria muito mais delicado, né? Estrutura de tracker, que seria muito mais delicado, você já temos homologados aí diferentes fabricantes de tracker para a utilização desses módulos mais potentes, né, e maiores, que são ligeiramente maiores, tá? Não são muito maiores. Talvez faltou eu comentar na minha apresentação que a gente chega a eficiências de agora 21,1% com os módulos de 500 watts. E isso mostra que a potência subiu, porém as dimensões não subiram tanto. Ok. Mais uma outra pergunta aqui. Como que se relaciona numericamente o valor de eficiência, né, aquela porcentagem, com a área e a potência do módulo? Né? É de acordo com a exposição solar, né? Considerando uma exposição solar padrão, a gente geralmente faz essa conta de eficiência de acordo com condições STC, né? Condições estándares de temperatura. Então, você tem dentro dessas condições 1.000 watts por metro quadrado. Se dentro do seu metro quadrado você está gerando 200 watts, significa que você tem uma eficiência de 20%. Nesse caso, os nossos módulos são aproximadamente 2,3 metros quadrados e nós chegamos até 500 watts. Então, a gente consegue ter uma eficiência de 21,1%, 20,7%, dependendo da potência que está vindo o módulo.
Não sei se eu respondi a pergunta, se era isso. Que tá bem respondido aí. Aí, junto com aquela questão do tamanho, né, e o peso do módulo, você pode quantificar aí qual que é a dimensão desses módulos de 500 watts? Puxar o datasheet para vocês, já que eu estou compartilhando ainda estou compartilhando minha tela, Eu pus a Matheus? minha aqui, mas você quer que eu devolva aqui? Mantém a sua aí que eu já estou colocando o Tá bom. datasheet e vou Tá. falar o valor para vocês certo, exato. Estou falando do módulo Vertex, certo? De 500 watts. Dimensão exata, se quiser, como que deixa eu passar para minha tela agora. Não estou conseguindo passar para minha tela, Matheus. Está aqui com a minha, deixa eu passar para você. Passa para mim. Pronto. Aí, foi. Legal, então agora são essas dimensões, né? 1.1 aproximadamente metros, né? 1098 milímetros e 2176 milímetros de comprimento. Mantendo sempre o marco, né? O marco, a moldura. A gente usa a moldura em todos os módulos, independente se é dual glass, se não é dual glass, né? Se é dual max ou se é tal max. Então, aqui estão os desenhos, né? Tudo está disponível nos nossos datasheets, essas questões de dimensões, vocês podem analisar. Deixa eu aproveitar que você está vendo o datasheet, surgiu uma pergunta sobre o peso do módulo Duo Max V, né, Duo Max 5. Você tem também como mostrar o dado de peso dele? Ficaram curiosos aqui. Duo Max 5, vamos lá. Esse módulo causa uma curiosidade boa mesmo. É interessante, chegar a 500, 1K já em 2 módulos somente é muito bom, né? Então estamos aqui, ó, 30 quilos. Ok, a dimensão ali é um pouquinho maior, né? Um pouquinho maior. 1 metro. Mas é muito pouco maior, é para acomodar essa questão de 2 vidros, né? De estar usando 2 vidros na instalação. Ok. Mais uma pergunta até bastante interessante aqui. A elevação de potência dos módulos, né, essa tendência de elevação de potência dos módulos, tende a aumentar a potência dos microinversores, né? Vocês, como Trina, né, esperam algum impacto no mercado? Né? Já foi se estudado quais fabricantes de microinversor vão atender essa potência? É uma tendência eles atualizarem o catálogo deles? O que você pode comentar? De acordo com o que foi mencionado durante a apresentação, a gente tomou todo o cuidado para ter esse módulo compatível com a gente chama de mainstream de equipamentos que estão disponíveis no mercado. A maioria dos equipamentos que estão disponíveis no mercado, né? Então, não esperamos nenhuma questão de incompatibilidade com microinversores. Claro, você tem que dimensionar, né, o seu sistema de acordo com os valores de datasheet que a gente tem aqui, né? Então tem que estar tudo dentro, tem que tudo encaixar, casar dentro do seu desenho do desenho do seu projeto, mas não é esperado incompatibilidade com nenhum equipamento do mercado. Perfeito. Agora, pensando no universo de microgeração, né? Aquelas nossas instalações até 75 kW, qual tipo de tecnologia, né? Qual tipo de módulo você acha que vai se desenvolver mais nesse mercado de microgeração? Eu acho que vai ser o último módulo que a gente tem, que é o D17M e o Vertex, são os dois. É um módulo de 450 e outro módulo de 500 watts. E quais são as tecnologias que casam em melhor com a aplicação de microgeração? Em respeito a módulo? Isso. Seria o Vertex. Seria o Vertex e o D17M que a gente tem, que é o mesmo, é o módulo da família anterior, né? Isso vai por questão por microgeração, às vezes você não está considerando muito gasto em estrutura, você está considerando uma estrutura mais simples, então você optaria por esses módulos menores, né? Para ter essa facilidade aí na instalação, no manuseio e tudo mais. Porém, o Vertex também deve atender muito bem isso daí, né? Vai depender de como está o seu terreno, vai depender da disposição que você tem de área.
como você consegue encaixar os módulos, né, dentro desse sistema, enfim. Porém, são os dois, para mim, essa questão vai em relação aos dois últimos módulos de maior potência, que é o 450 e o 500 watts. Ok. E dentro disso você teria que encaixar, né, a melhor configuração do seu projeto. Essa é muito específico. Cada projeto tem diferentes características, tem diferentes áreas, diferentes tamanhos. Um vai no telhado, outro não vai. Você tem que analisar o peso, você tem que analisar a estrutura que você vai instalar. Então, nesse caso, esses dois módulos se encaixariam muito bem pela alta eficiência que eles têm. Ok. Agora sobre os módulos de 500 watts, tá? Se você puder mostrar novamente aquela tabela do VOC e MP, né? Ficaram curiosos aqui. E aí já aproveitando, né, a pergunta, para esses modelos que chegam até 500 watts, né? Só tem bifacial ou tem módulos não bifacial nesse range de 500 watts? E a partir de quando aí a gente deve esperar esse tipo de módulo no Brasil? Tem disponível nas duas configurações, bifacial e monofacial, certo? E a gente pode esperar esse módulo para chegar no Brasil a partir no final do terceiro trimestre, no começo do último trimestre do ano. Esses módulos entram em produção, né? Já estão certificados, já está tudo muito bem encaminhado dentro desse módulo, inclusive já temos trackers homologados para ele. E agora ele entra em produção em massa no final de junho. Então, no final do terceiro trimestre do ano, poderia estar esperando que esses módulos possam chegar no Brasil. Vai depender de Temos das ordens. duas perguntas aqui sobre aplicação, né, sobre instalação. A primeira delas é um projeto aqui que se daria numa região ali com água salgada, né, próximo a barcos ali, pelo que eu entendi, ou até ali em cima de um barco. Qual tipo de tecnologia de módulo seria apropriada para a gente instalar no ambiente aí sujeito à maresia? Os nossos módulos eles têm a certificação de contra sal, contra amônia, né? Então eles estão preparados para assumir essa maresia, digamos. Porém, ambientes quentes e úmidos vai depender muito de temperatura, de umidade relativa do lugar que você está instalando, que eu vou direcionar você para um módulo ou monofacial standard backsheet ou um módulo de duplo vidro, entendeu? Vai depender de outras condições, de umidade relativa e de temperatura, especialmente falando de Brasil. Agora, respeito à maresia e corrosão dos componentes, nossa moldura é de alumínio anodizado, então ela suporta essa questão da maresia, se você está longe se você está perto, né, do mar, de ambientes salinos. Então, a principal questão, novamente, é umidade relativa, variação de temperatura no local. Se a temperatura é muito alta, a umidade relativa é muito alta, que sim, é esperado, né, no litoral, mas não em todo o litoral brasileiro. Se você vai para o sul, você não vai ter uma temperatura muito elevada, você não vai ter essa agressividade perto do mar, perto da praia. E então você tem que considerar essas duas variáveis, certo? Nesse caso, para cada instalação desse tipo, é muito importante que vocês entrem em contato com a gente, que aí a gente vai direcionar vocês para o produto mais adequado. Se o módulo vai ficar perto da água, assim, em cima da água o tempo inteiro, uma usina flutuante, você vai ficar no mar, né, em barco, se é bem que eu entendi da pergunta, deve ser utilizado o vidro-vidro sem dúvida. Agora, se você tem uma certa distância ali da água e tudo, pode ser que o módulo standard backsheet atenda a sua necessidade. Ok. Em todo caso, entrar em contato conosco. Ok. O módulo bifacial ele é indicado para instalar num telhado, por exemplo?
Ele é indicado, ele pode ser utilizado para instalar no telhado, né? O que acontece, por exemplo, no Japão. No Japão se usa muito o módulo bifacial. O Japão, por essa condição de ser uma ilha tropical e ter alta variação de temperatura, estar em condições de umidade sempre, eles usam módulo duplo vidro. E, nesse caso, sempre são módulos bifaciais. Então, independente se a instalação é feita no telhado, né, feita sem essa absorção, sem o aproveitamento da parte traseira, o módulo vai se comportar da mesma maneira e ele vai ter os 30 anos de garantia. Você não vai estar aproveitando a parte bifacial dele? Provavelmente não, porque você vai estar muito perto da telha, vai estar muito perto da estrutura que você está instalando. Só que ele é aceitável, é uma instalação completamente aceitável. Não tem nenhuma objeção contra a instalação de um módulo bifacial em telhado. Se não que o peso, né, o desenho do projeto, enfim, já foi comentado. Tem uma dúvida interessante aqui, né? Acho que até ia ser legal, até para relembrar o conceito de LCOE, a relação do custo por watt-pico, né? Ele é muito maior, o que a gente deve esperar? E aí eu emendo uma pergunta minha, né? Até gostaria, acho que é interessante você linkar a ideia aí do custo do watt-pico com o LCOE, né? Se eu puder comentar, porque eu pelo menos aqui do Canal Solar, a gente percebe que o mercado brasileiro ainda é um pouco atrasado em questão de entender essa questão de custo de CAPEX, né? Quanto vale a pena aumentar em relação ao LCOE que a gente espera receber aí no final. Na verdade, o custo do watt-pico não espera ter uma variação muito alta em relação aos outros módulos, né? Não se espera uma variação elevada. Esses são términos mais comerciais, eu já não entro nesses detalhes, e é o que eu tenho para falar, né? Mas que a variação vai ser alta? Não vai ser nenhuma variação exagerada, se mantém. E eu não entendi, desculpa, Matheus, a sua pergunta em relação ao LCOE. Não, pelo menos é uma pergunta que a gente recebe bastante nos nossos cursos, né? A gente fala aí de vantagens de monoperk e assim por diante, e sempre surge a questão do preço, né? O módulo monoperk, half cell, enfim, e assim por diante, ele tem um custo de watt-peak um pouco maior, né? O que às vezes faz o instalador pensar sempre em diminuir o capex, né? Então vou pegar o módulo mais barato. Quando na verdade a preocupação nossa é diminuir o LCOE, e às vezes um módulo um pouco mais caro melhora o LCOE, né? Então inclusive, acho que você comentou na sua apresentação, né? Sim, exatamente. A questão é encontrar um equilíbrio, né, entre o preço que você está pagando, né, no seu capex e a energia que você está gerando. É isso. Muitas vezes, né, eu vejo muita gente olhando para módulo e pensando só em eficiência. A eficiência do módulo não é tudo. Como eu comentei, a eficiência do módulo ela está ligada à capacidade de absorção no pico ali, né, no momento máximo, na melhor geração do módulo, e para uma determinada área, né? Só que as pessoas não contam que não é 100% do tempo que a gente está operando com 1.000 watts por metro quadrado, que é uma condição estándar de iluminação, né, de radiação. E nem uma temperatura bem controlada, né? Exato. E nem na temperatura controlada, exatamente. Então você tem que pensar na qualidade do módulo e todas as tecnologias que vão ser embarcadas nele, e como isso vai estar sendo performado ao longo do tempo, né? Então, assim, é o desempenho fora das condições ideais, que não tem nada a ver com a eficiência, é o desempenho no dia a dia, é o desempenho que você está vendo do módulo de acordo com essas tecnologias de multibus bar, com um corte excelente, com a menor degradação que você tem. Então, isso vai estar contribuindo no aumento da sua energia, e isso você vai estar percebendo uma redução do LCOE. Então, assim, sempre que você vai aumentar não o valor diretamente no watt-peak, mas se você aumentar um pouco o custo do investimento inicial, você tem que estar pensando se a sua energia gerada vai aumentar também, né? Você tem que estar considerando um produto de alta qualidade para aumentar a energia. O LCOE, para mim, o principal ponto do LCOE está na energia gerada, não está nem no investimento inicial, porque esse vai estar sempre dentro da mesma margem, digamos. Às vezes é uma economia besta ou você vai estar gastando a mais à toa, então tem que ser muito bem balanceado, né? Por isso que é bom conhecer, entender o que é cada tecnologia e como
como que é a qualidade, né, dessas tecnologias são colocadas, né, são fabricadas dentro do módulo. Ok. Mais uma pergunta aqui, né? Falando em aplicação de módulos, né? Quando a gente está pensando no Nordeste, então, um ambiente mais quente, assim por diante, né? Você tem alguma recomendação de tecnologia? Acho que talvez aquela discussão, aquele mito, né? Do pólice ser sempre melhor para calor, né? Uma coisa aí que a gente sempre tem que bater na tecla aí, né? Um mito difícil de cair, né? Se até quiser comentar sobre qual seria o módulo mais apropriado para o Nordeste? O módulo mais apropriado para o Nordeste é o módulo monocristalino. Já que você já levantou a bola para mim, é isso que eu vou falar. Porque que acontece, né? É engraçado essa questão que comentam muito sobre o módulo policristalino, né? A célula policristalina e a monocristalina, que um opera em condição de um eleva mais a temperatura que o outro. Na verdade, a elevação de temperatura não tem nada a ver com essa tecnologia. A elevação de temperatura de um módulo tem a ver com o projeto em si. É onde o projeto está instalado, se tem uma ventilação, se não tem ventilação, se está em um ambiente mais quente, né, por assim dizer, né, não tem muito, né, o que fugir. O que acontece com o módulo policristalino é que ele tem uma taxa de coeficiente de temperatura mais menor. E essa taxa de coeficiente de temperatura menor, quando os dois módulos estão um ao lado do outro, na mesma condição, na mesma temperatura, o módulo policristalino vai estar gerando menos energia que o monocristalino, porque essa taxa, esse coeficiente de temperatura do policristalino é mais baixo que do monocristalino. Entendeu? Então, não é em relação a um esquenta mais e o outro menos. Isso daí tem que assim, descartar logo de cara, porque tem que estar sempre nas mesmas condições, né? Comparar banana com banana. Sempre na mesma condição de operação. E se os dois estão na mesma temperatura, aí você percebe qual que vai estar trabalhando de maneira mais eficiente, se é o mono ou se é o poly. Então, nesse momento, com o coeficiente de temperatura, você já percebe de cara, por dado de datasheet, que o módulo monocristalino performa muito melhor que o policristalino. Ok. Todo módulo Double Glass da Trina é bifacial? Não necessariamente. Temos a opção monofacial Double Glass também. Ok, a gente tem uma outra pergunta aqui que veio pelo WhatsApp. É a seguinte, né? No caso aí de um problema com o módulo, alguma coisa assim, e um módulo da Trina que eu comprei, né? Como é que funciona esse pós-venda? Né? Vocês têm representação no Brasil? Eu entro em contato com vocês, entro em contato com quem distribuiu o módulo para mim? Como é que funciona aí essa parte de pós-venda e garantia? A gente dá total suporte, né, no pós-venda, em questões técnicas, e em caso de garantia tem que ser feito um paralelo, né? Na verdade, é recomendado, no caso de GD, falar com o seu distribuidor e o seu distribuidor vai entrar em contato com a gente. Esse é o processo normal. E a gente atende a garantia para o distribuidor e o distribuidor tem essa garantia, atende a garantia com o cliente final. Qual o conector que vem nos módulos da Trina? Consigo comprar os conectores da Trina no mercado? A gente está tentando trazer esses conectores. É uma pergunta recorrente e hoje não temos disponível no Brasil esses conectores, são os TS4. Esses conectores têm total compatibilidade com o conector MC4. A gente tem relatório de teste para isso, né? Certificação para isso, a gente tem datasheet de conector, são feitos os testes de wet liquid e tudo mais. Porém, não temos esses conectores aqui ainda. Estou estudando como trazer. Pode ser que algum distribuidor pronto, logo menos já vai estar comprando esses conectores. Ok, uma última pergunta aí antes da gente encerrar. O módulo Vertex de 500 watts vai vir com preço muito elevado comparado aos de potência menor?
É o que foi comentado, né? A gente, na base do VAT Pico, a ideia é não elevar o preço, né? Não elevar significativamente o preço, não ter um exagero nisso. Ok, só antes da gente terminar, eu queria dar alguns recados, tá? Nesse mês de maio, junho, né, devido aí à pandemia, o Canal Solar está com uma série de promoções de cursos. A gente está oferecendo aí 30% de desconto nos nossos cursos, pacotes de curso, né, para você dividir com um amigo, né? Então, é, um pagamento aí para 2 pessoas com até 50% de desconto, além de aí uma série de webinars gratuitos aí para vocês, tá bom? Convidar também a acessar o nosso site, né, dar uma olhada ali nos nossos artigos técnicos, né? Temos mais de quase uma centena aí já de artigos técnicos publicados no nosso site, além de notícias diárias. Então, Guilherme, se você quiser encerrar aí a apresentação, né, tem alguma coisa a mais para dizer? Bom, Matheus, não, muito obrigado, foi um prazer estar aqui com vocês, muito bom, obrigado por tudo aí, pela oportunidade, e também agradeço as perguntas, muito interessantes, acho que é muito importante ter essas perguntas, ter ciência da necessidade de vocês, de entender quais são as principais dúvidas, e para a gente estar sempre evoluindo dentro da indústria fotovoltaica brasileira, né? Boa sorte a todos, bom fim de tarde para todos também, muito obrigado, e por mim é só. Obrigado aí, Guilherme. Eu quero falar aqui, antes de fechar. Eu queria agradecer. Opa, queria agradecer primeiramente aí, né, a participação da Trina Solar, do Guilherme, né? Muito legal mesmo. A gente viu coisas, né? A gente, por mais que a gente está inserido, né? E até você vê aí, né, que as pessoas que participaram do webinar, né? Também, né? Pelo nível das perguntas, você consegue ver realmente que o pessoal está acompanhando os movimentos, né? Mas é interessante a gente saber tudo, né? Todos esses movimentos tecnológicos, né? Não só do ponto de vista de materiais, né? Dessas tecnologias, de conceitos, né? Tecnológicos, né? Mas também de conceitos fabris, né? Conceitos de montagem, né? Dos módulos, né? Então, uma coisa puxa a outra, né? Não adianta você ter um conceito lindo e maravilhoso, né, de produto, mas que ninguém consegue produzir com qualidade, né? E ninguém consiga ter uma fábrica, né, consistente, né, que consiga a todo momento, né, cada segundo que sai uma peça, sai uma célula, sai um módulo, fazer isso com consistência, né? E muito legal aí você global, né, Bruno? Que é muito Exato. né? Exato. As coisas têm que ser, elas têm que se acompanhar, né? É uma quantidade muito grande. A produção que a gente tem é de 5 gigawatts por trimestre. É a capacidade, né, de produção. Então, para atender tudo isso, né, com essa qualidade, diminuindo qualquer perda no processo, manter a qualidade dos módulos é complicado mesmo. Exatamente. E você mostrando para nós, né, assim, todas essas técnicas, né? Eu confesso para você que eu não sabia, né, dessa tendência aí eu sabia, obviamente, né, a gente tem até exemplos aí do half cell, né, mas das células serem cortadas em 3, né, e quando você falou, né, a primeira preocupação que eu tive é realmente como é que vai ser feito esse corte, né, e ali você já trouxe, né, a solução, então foi muito informativo, né, e gratificante para a gente ver todos esses movimentos aí. Obrigado aí mais uma vez aí por compartilhar todo esse conhecimento teu aí. Bacana, muito bom, obrigado eu. Obrigado. E agradecer também a participação de todos, né, mais uma vez, né, excelente aí, tivemos uma excelente audiência, o pessoal engajado, mandando perguntas super interessantes, né, felizmente a gente não conseguiu fazer todas, algumas outras boas perguntas aqui que foram enviadas, a gente não chegou, não conseguiu, né, não teve tempo para responder, mas aí depois a gente passa para o Guilherme também, o Guilherme, se quiser depois mandar essas perguntas aí para o pessoal, claro, né, vai ser bacana também, tá? Então, eu acho que é isso aí, né? Mais uma vez, muito gratificante aí para a gente ter eventos como esse aí, informando aí sempre aí o grande público aí que trabalha com energia solar. Obrigado. Legal, Bruno. Tchau. Muito bom. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Até mais. Valeu, uma boa noite para todo mundo. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau.